Livro de Números, capítulo 32. Todo o texto, longo. Meus irmãos, acompanhem. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e aos sacerdotes Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nirã, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beom. A terra que o Senhor Yahvé feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor Yahvé lhes deu? Assim fizeram os vossos pais, quando os enviei a Cades Barneia, a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor Yahvé lhes tinha dado. Então a ira do Senhor Yahvé se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi. Um juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir, exceto Caleb, filho de Jefoné, Quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir ao Senhor Yahvé. Pelo que se acendeu a ira do Senhor Yahvé contra os filhos de Israel, fez-o andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor Yahvé. E eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes a língua furor da ira do Senhor Yahvé contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apresentamos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um das sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor Yahvé, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor Yahvé, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor Yahvé, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor Yahvé e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor Yahvé. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor Yahvé, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Edificai-vos cidade para as vossas crianças, currais para as vossas ovelhas, e cumprir o que haveis prometido.
Então os filhos de Israel, então os filhos de Gad e os filhos de Ruben falaram a Moisés dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão ali na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor Yahvé, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Nun e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E diz-lhes: se os filhos de Gad e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra, perante o Senhor Yahvé, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passares armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gad e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor Yahvé diz a teu servo, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor Yahvé a terra de Canaã, e seremos a possessão da nossa herança, deste lado do Jordão. Que Deus muito nos abençoe nessa noite. Meus irmãos, temos alguns provérbios, alguns adágios, algumas falas muito corriqueiras que são aplicadas na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Dentre as muitas cunhadas elaboradas provavelmente por uma mente muito criativa que diz que nadou e morreu na praia. Nadou e morreu na praia. Quantos não são os vídeos que nós percebemos ou nós analisamos sobre atletas, times de futebol, coisa do tipo que adentra uma final com um salto mais alto, cheio de suas soberbas e de suas arrogâncias, e eles então não conseguem avançar ou não conseguem conquistar o pódio ou pelo menos o primeiro lugar. Nós, como sempre, somos sujeitos a vivermos ou a lutarmos para não permanecermos nos limites, mas queremos sempre adentrar aquilo que é para ser conquistado, almejado, o grande troféu ou os lucros da vitória. Assim, olhamos para esse texto que fala sobre um diálogo um tanto mais acalorado de Moisés com essas duas tribos e meias de Israel, sobre as suas responsabilidades, que há 450 anos, ou mais ou menos 400 anos, eles haviam recebido da boca de Deus para com Moisés, para com Abraão, que Abraão estaria retornando com a sua prole, com toda a sua gente para aquela terra. Uma promessa que se estendeu durante 400 anos até que ela se cumpra. Quando o povo sai da terra do Egito. Quando nós olhamos para Israel, quando nós olhamos para essa liberdade que eles obtiveram no cativeiro egípcio e da sua peregrinação pelo deserto até a sua chegada à terra prometida, entendemos e pregamos e queremos de fato que os irmãos compreendam perfeitamente esta tipologia que nós outrora estávamos vivendo como os israelitas no Egito, sobre a batuta, sobre os chicotes, as chicotadas de Faraó e os seus agentes do mal, personificando assim Satanás, e adentrado então nesse caminhar com Cristo, libertos pela ação da palavra de Cristo, nós adentramos este deserto. A igreja de Cristo, assim, temos esta mesma percepção tipológica, como Israel sai do Egito, permanece 40 anos no deserto até adentrar Canaã terrena. A igreja ela vem por outra pegada, posso assim dizer, e nós temos essa mesma peregrinação. É uma tipologia, tipologicamente falando, da caminhada cristã. A igreja foi libertada da escravidão do pecado e ela está na peregrinação neste mundo. Nós estamos peregrinando neste mundo, rumo à terra prometida, ao descanso eterno. E vale ressaltar que dentro daquela multidão de cerca de mais de 2 milhões, 3 milhões de pessoas, como o próprio Moisés vai descrever, de 20 anos para cima ninguém viu ou ninguém adentrou a terra prometida. Apenas 2 nomes, Josué e Caleb.
Perseverar. Às vezes, nos perguntamos, vem à nossa mente constante perguntas e questionamentos, se de fato não seria mais fácil para Deus agir de uma maneira mais sobrenatural, que nós vimos tantos sobrenaturais, Deus colocando colunas de fogo, sustentando-os com a codorna, e diz o próprio texto que não faltou sandália nem veste, que não acabou, o sustento foi maravilhoso. Mas nesse caminhar, nessa longa jornada, foram 40 anos, e Deus, com suas mãos potentosas, poderosas, de uma providência fantástica, Deus poderia pegá-los e passar por um caminho mais curto, o caminho pelas estradas ou pela aproximação da terra dos filisteus, pelo Mediterrâneo, e esse caminho levaria apenas 2 anos. 2 anos para chegar, mas eles perseveraram 40 anos. Mas o porquê disso? Qual é de fato a grande intenção de Deus em permitir que eles abrissem mão de um caminho mais curto de 2 anos, para então percorrer o caminho de 40 anos no deserto? E então, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, mais à frente um pouquinho, por favor, Deuteronômio, capítulo 8, nos ensina Moisés o motivo, a razão de Deus ter agido como agiu na vida do povo de Israel. Capítulo 8, verso 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Yahvé, o teu Deus, te guiou nesse deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus, na verdade, Ele não quer encurtar o nosso caminho. Ele nos dá uma garantia certa na Canaã celestial, mas em momento algum Ele vai facilitar o caminho para nós. Ele não facilita o caminho para Israel, até porque Deus tem um propósito em seu coração, e o propósito de Deus em Deuteronômio capítulo 8, versículo 12, é a verdade tão somente em não permitir que os incrédulos viessem a herdar a promessa. É por isso que há o fogo da provação, é por isso que existem as dificuldades, é por isso que muitas vezes você olha assim: será que está valendo a pena continuar servindo a esse Deus? E onde na Bíblia nos ensina a santa palavra de Deus que ao se tornar um cristão, você seria e eu seria, nós seríamos poupados das provações? Se Deus não poupou Israel, se Deus não poupou Abraão, se Deus não poupou Moisés, se Deus não poupou seu próprio filho, por que pouparia a sua igreja? Ele disse que a nossa chegada é certa nas mansões celestiais, mas o percurso seria para os crentes. E este caminhar e esta trajetória é para saber, para entender, para compreender e para nós ficarmos conscientes de que os incrédulos não herdam a promessa. Esses 40 anos foi para quebrar, para humilhar, para provar. Deus, de fato, queria mostrar que só povo e terra não faz uma nação. Povo e terra não faz uma nação. É preciso identidade nacional, características próprias e peculiares. A nação israelita precisava ser uma nação de fato, e não um ajuntamento, um aglomerado de homens, mulheres, crianças, jumento, carneiro, boi, etc, etc. Não pensemos que essa história não se repete. Com certeza ela repete na sua vida, ela se repete na minha vida, e nós vamos caminhando segundo a graça de Deus, sendo provado, sendo quebrado, sendo humilhado. Em tantos momentos nós passamos por tantas provas, como eu disse, e nós os questionamos, mas Deus está conosco. Deus nunca desamparou Israel, por mais que eles não vissem, eles choravam: Moisés, Moisés chegava diante de Deus, e Deus trazia a provisão. A nação israelita
precisava ser uma nação de fato e não um agrupamento de pessoas. A igreja presbiteriana de Itinga, ela precisa entender que nós temos que nos tornar um povo de propriedade exclusiva de Deus e não apenas esse ajuntamento de pessoas. Nós precisamos nos reunir para criarmos cada momento de culto, aprendermos até o caráter de Cristo, ações de Cristo, pensamentos de Cristo, palavras de Cristo. Assim nós juntos. Nós, igreja do Senhor, também passamos por momentos como esse, porque nós estamos vivendo no deserto. Deus assim também nos escolhe, ou nos escolheu, para nos humilhar, para nos provar, para saber o que está em nosso coração. A arrogância, a soberba, olhos altivos, coisa do tipo. E é na provação no deserto que Deus vai nos limpando. Os incrédulos vão saindo. Quantos não eram os que aqui estavam, que hoje já não estão? E nós cantamos, é um hino que nós cantamos sobre essa questão. Quantos de longe agora vão? Ser crente, ser cristão, não é para quem quer, mas é para quem Deus capacita e dá todas as armas necessárias para sobreviver no deserto. A verdade, meus irmãos, a cada momento, a cada dia precisamos ganhar a identidade celestial, aprender, compreender a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. É nessa provação que você está vivendo, que Deus está dando a você e dando a mim a identidade celestial para compreender qual é a vontade que Ele tem para cada um de nós. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Precisamos dia a dia confirmar que somos uma geração de Josué e Caleb. E é nesta provação que você vai provar que você adentrará o reino celestial. Não é assentar nos bancos de uma igreja. Não é simplesmente ter o seu nome enrolado na membresia da igreja. O que vai confirmar se você de fato é um Josué ou um Caleb que adentrará depois da sua morte as nações celestiais é como você está se comportando no deserto da vida. É como você tem compreendido a vontade de Deus para a sua vida. O povo, voltando para o texto, o povo chegou às portas da terra prometida. Eles chegaram na fronteira da bênção. Eles nadam, estão nadando no deserto, se eu posso usar esse termo. E agora eles chegam, depois de tantas provas, tantas dificuldades, 40 anos. Bastava atravessar o Jordão e conquistar os últimos inimigos para tomarem posse e usufruir daquela grande bênção que Deus estava dando, de uma terra que mandava leite e mel. E escolhe um homem ou dois homens era necessário para carregar um cacho de uva. O lugar era tremendo, o lugar era fantástico. Veja como nós percebemos a fala do capítulo 32 extremamente irresponsável da tribo de Ruben, Gad e da meia tribo de Manassés. Se nós olharmos para Números 27, por favor, volte algumas páginas aí. Números 27, versículo de número 12. 27, 12. Moisés não poderia entrar na terra prometida. Ele é proibido. Verso 12, 27, 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Tendo-a visto, será recolhido também a teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Deuteronômio, capítulo 3, versos 23 a 26, por favor. Mais à frente. Deuteronômio 3, do 23 a 26. Moisés tinha um desejo tal que implorou, mas seu pedido não foi atendido. Diz assim, 23 a 26. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Yahvé Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza
e a tua poderosa mão, porque que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, está esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais isso. Não está doido para entrar? Sonhando, dizendo: Deus, me deixe entrar, Senhor, eu preciso entrar, eu quero entrar, eu sonho com esse momento, desde o momento que saímos do Egito. Moisés está sonhando, implorando a Deus. Moisés tinha desejo, implora, mas o seu pedido foi negado. Mas em Números capítulo 32, o texto que nós lemos vai falar sobre os filhos de Gad, capítulo 32, vai falar dos filhos de Gad e Rúben, foram até Moisés e fizeram um pedido um tanto estranho, capítulo 32, de 1 a 5. Eles não querem subir, eles não querem entrar, eles estão contentes na fronteira. Qual não deve ter sido a surpresa de Moisés quando essas 2 tribos e meia chegaram para ele dando essa palavra, que estavam satisfeitos e queriam ficar apenas às portas da terra prometida, no limite da herança, nem mais e nem menos. Eu quero ficar aqui no limite, na fronteira da herança. E aí então existem os perigos eminentes quando se quer viver nos limites da herança. Não quer entrar? Corre. Porque dessa fala, o que traz a cabeça desses homens, quando que vê o grande líder almejando, chorando, implorando de Deus, e eles chegam simplesmente e dizem: nós não queremos. Será que haveria covardia nessa tribo? Eles ficaram covardes? Claro que não. Se nós lermos o capítulo 32 do livro de Números, verso 16 ao verso 18, ler-se que então, se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui o nosso gado, nossa cidade para as nossas crianças, porém nós nos armaremos. Não são covardes, eles sobem, eram homens valentes. Então qual é a razão que levou essas 2 tribos e meias, 2 tribos, Gad, Rúben e meia tribo de Manassés? O que os levaram a tomarem essa tal decisão? O que os levaram a se contentarem com este limite de viver na fronteira da terra prometida? Foi um problema prático, um problema real, que muitos de nós estamos vivenciando no século 21. 32 verso 1 diz assim: o problema: os filhos de Rúben, os filhos de Gad tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Durante os anos no deserto, eles haviam acumulado rebanhos de todo tipo. Logo entende-se que o deserto não foi tão ruim para eles. Logo, não é o que eles não quiseram habitar na terra prometida. Não é que eles ficassem satisfeitos e ficaram apenas no limite da herança. A grande questão é que o deserto levou eles a serem homens prósperos. O deserto não foi tão ruim para eles. Eles prosperaram, eles se tornaram homens ricos, e de antes, outrora escravo, funcionário, trabalhava de sol a sol, no barro, arrancando capim que seja, e agora eles estão vendo a prosperidade do Senhor no deserto. Deus, de fato, eles entendem, Deus abençoou e eles prosperaram. Deus trouxe bênção e eles prosperaram. Imagine a sabedoria desses homens em criarem gado no deserto.
criarem tipos diferentes. E aqui é que está o grande problema. O deserto não tinha sido tão ruim para eles. Assim como nos nossos dias, nós temos nos deparado com tantos irmãos que têm perdido o foco da herança, o foco do céu, dos ares celestiais, porque estão vivendo dias de abundância, dias sossegados neste mundo, dias onde não há dificuldades, dias onde nós temos o carro, temos a moto, temos a saúde, temos a casa mobiliada, dias extremamente abençoados. E o grande problema é que são bênçãos que têm tirado o povo de olhar para ao ápice, a grande meta traçada por Cristo Jesus. O problema é que eles estavam mais comprometidos com o que haviam adquirido no deserto do que com as promessas do Senhor Yahvé. Eles estavam mais comprometidos com os bens deles do que com a promessa de Deus. A prosperidade em si não é nenhum mal. Ter as posses não tem problema nenhum, mas ela diminui o desejo da terra prometida. Ela diminui o desejo da terra prometida. Se você tem as suas coisas neste mundo, você não sonha mais, você não pensa mais, porque você está muito focado, como um avestruz, de repente, voando. Deus que faz como uma águia, olhando, pairando, mas não olha mais para cima, porque você só tem olhos agora para baixo, para tentar arrumar mais presa, mais uma presa, mais uma presa, e mais presa, e assim sucessivamente. Vivemos no limite também da herança. E viver no limite da herança traz perigos para os que querem ficar nas fronteiras, nos beiras, nos beirais, nas margens. Eu não quero me comprometer tanto com a igreja, eu não quero me comprometer tanto com a SAF, eu não quero me comprometer tanto com a mocidade, eu quero ficar um freelance, eu quero ser um freelance. Eu não quero me comprometer muito com o PH, não, eu quero ficar de boa, de bobeira aqui. E isso é um grande perigo, porque quem fica solto começa a pensar muitas besteiras, perde o foco, perde o alvo e começa a dar trabalho. Viver nos limites da herança traz perigos para os que querem ficar no limite da herança. Um dos primeiros perigos que eu quero mostrar para os irmãos, versos 21 a 25, que diz assim: e cada um de vós, armados, passar o Jordão perante o Senhor Yahvé, até que haja lançado fora dos seus inimigos e diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel. A terra vos será uma possessão perante o Senhor. Verso 24: edificai vós cidades para as vossas crianças, currai para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. 25: os filhos de Gade, os filhos de Ruben, falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. O grande perigo que acontece é quando se vive nos limites da herança, a tendência é perder a identidade como povo de Deus. A grande dificuldade é perder a identidade como povo de Deus. Há um outro texto que eu preciso ler com os irmãos, o livro de Josué, que vai narrar exatamente, Josué volta a falar. Diz assim, 22, Josué capítulo 22, versos 21 a 25. Josué 22, espera isso. Diz assim: então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés:
E disseram os cabeças dos grupos de milhares: o poderoso Deus, o Senhor Yahvé, o Deus, o Senhor Yahvé, Ele o sabe. Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se edificarmos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e ofertas de manjares, ou sobre eles fazermos ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Yahvé, Deus de Israel? Pois o Senhor Yahvé pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Ó filhos de Ruben, filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. O que na verdade eles temeram acontecer. Há um risco muito grande, com o passar dos anos, de serem mais identificados como povo da terra do que como povo de Deus. Enquanto estivermos sobre o centro de Cristo, ou o sistema de Cristo, ele é o centro da nossa vontade. O resto é secundário. O mundo, o diabo e a carne vai querer assim nos acomodar. Vai querer simplesmente nos colocar numa zona de conforto, para nós não pensarmos na herança, para simplesmente começarmos a agir e a pensar como as pessoas aqui deste mundo. Mas o que você é? Quem você é? E para que Cristo te chamou? De que forma Cristo tem te chamado? E eu pergunto: quem você é? E aí você pode me responder. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9: eu sou nascimento, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não posso viver às margens da promessa, eu não posso viver distante da promessa. Eu não quero estar depois do Jordão, eu quero antes do Jordão, eu quero estar depois do Jordão, eu quero estar sendo no centro da promessa, eu quero viver a promessa, eu quero ser constantemente um homem que sonha, uma mulher que sonha com a promessa, porque eu sou povo de Deus. E tem muitos crentes que se acomodam nesse limiar, nesse limite, e hoje estão sendo confundidos com a questão da terra. Quem é você? Eu sou crente. Não parece que você é muito crente, não. Tuas roupas não condizem muito com a de crente, tuas atitudes não condizem muito, teus pensamentos, tuas ações, e por aí vai. E o apóstolo Paulo, ele trabalha muito bem sobre essa ideia no capítulo 8, versos 22 a 25. Quando nós estamos agora, de que forma nós estamos aguardando a volta do Senhor? Sem nos contaminar, sem nos misturar, sem nenhum tipo de enxerto, sem nenhum tipo de pensamento, sem nenhum tipo de mentira, sem nenhum tipo de ações sem caráter, sem nenhuma ação que venha macular o nome de Cristo. Aguardar sem se contaminar. Estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. Todos fazem menos nós, todos pensam assim menos nós, porque nós somos herdeiros de uma promessa. Nós não queremos ficar às margens da promessa. O limite da herança. Quais são os perigos? Perder a identidade como povo de Deus. É necessário levantar altarzinhos. Coloca um altar aí. Faz um altar. Josué capítulo 22, verso 21 a 25. Eles têm que levantar altares para que seja edificado. Os jeitos, as falas, não. Há um marco. Isso para a gente concluir, meus irmãos. Quais são os perigos? Ficar vulnerável ao pecado. Perder a identidade como povo de Deus e ficam vulneráveis ao pecado. E esse episódio da história do povo de Deus nos traz algumas lições. Eu preciso ler com os irmãos 1 Crônicas, capítulo 5, é o resultado de tudo isso que pode acontecer com a igreja de Cristo se ela não ficar atenta. 1 Crônicas, capítulo 5, versos 18 a 26.
que diz assim: dos filhos de Ruben, dos gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.670 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos hagarenos, como a Gertu, a Nafis e a Nadab. Foram ajudados contra eles, e os hagarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamavam a Deus, que lhes deu ouvido por quanto confiaram nele. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal, Remon e Senir, e aos montes Hermon, que eram numerosos. Estes foram cabeças de suas famílias, a saber, aí tem o verso 24, cheio de nome, verso 25. Porém, cometeram transgressões contra o Senhor, contra Deus e seus pais, e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante dele. Pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de povo, e aí vai. O grande problema, quando você começa a viver uma vida mais distante, mais marginalizada, entre as margens do povo de Deus, não participa tanto quanto deveria. Como eu tenho cobrado dos irmãos, você não precisa vir todas as terças, você não precisa vir todas as quintas, mas escolha um culto no meio de semana para você congregar. Escolha um unical e negociável, e culto à noite também não. Mas temos dentro da igreja de Cristo verdadeiros homens e mulheres que são turistas, estão turistando, vêm na igreja apenas de domingo em domingo e olha lá, acabam começando a aprender trejeitos, começam a ficar vulneráveis porque começam a pensar como os homens da terra, as mulheres da terra, ficam vulneráveis porque começam a andar com os porcos e começam a gostar dos farelos que os porcos gostam. E nós somos ovelhas. Ficar distante da obra do Senhor, do culto do Senhor, daquilo que Deus tem para nós, é estar sendo um homem, uma mulher suscetível, vulnerável ao pecado. E o pecado, na verdade, deixou toda aquela geração de fora da terra de Canaã. Tomemos cuidado, e como nós precisamos tomar cuidado. Quando não avaliamos bem a riqueza da herança que nos está prometida, contentamos em ficar nos limites da herança. E então, quando o coração não anseia realmente pela terra prometida, nós nos contentamos com qualquer campina, qualquer coisinha serve, qualquer casinha serve, qualquer pracinha serve, qualquer rua serve, enquanto que no livro do Apocalipse o Cristo descreve de uma maneira maravilhosa o que aguarda, o que espera aqueles que vencerem, aqueles que triunfarem, aqueles que lutarem até o fim, sem tirar os olhos da sua herança. Você tem um carro, você tem sua casa, você tem sua prosperidade neste mundo, mas não permita que isso te faça um homem ou uma mulher vulnerável às ações de Satanás, porque é exatamente isso que ele quer amaldiçoar, ele quer que você tire o foco daquilo que é essencial, primordial em nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado. Você não pode se contentar, o seu coração não pode se contentar com qualquer tipo de campina. Deus tem grandes coisas para a igreja dele, para a igreja que persevera até o fim. Conclusão. Meus irmãos, Moisés queria tanto entrar na terra prometida, mas não pôde.
Mas essas tribos citadas aqui nessa noite preferiram as portas da herança por causa dos seus bens. Tiraram o foco da terra prometida e colocaram no gado. A terra aqui tem muito pasto, mas Deus não abençoou para você. Deus não deu a promessa para ficar antes do Jordão, é depois do Jordão. Os nossos bens ou qualquer outra coisa não podem determinar as nossas decisões. Você, meu irmão, minha irmã, não pode se dar por satisfeito em ficar apenas nos limites da herança. Os seus bens têm que ser usados para abençoar. Aquilo que Deus me deu tem que ser usado para abençoar. Ele não pode ser um empecilho para que eu coloque, tire os meus olhos de lá e coloque cá. As bênçãos temporais que nós desfrutamos neste deserto não pode de maneira nenhuma ser um eclipse para as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Nós não levamos nada desse mundo, apenas aquilo que nós produzimos como homens e mulheres do reino. Portanto, cuidado com a sua obediência parcial. Cuidado que eu tenho que ter com a minha obediência parcial. Deus quer a nossa obediência total. Seja sábio, tenha prudência. Não permita que este exemplo se repita na sua casa, no seu casamento, na sua família, nesta igreja. Pense sobre isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,